Galera, o vídeo de hoje é para quebrar um mito que tem aí na cabeça da grande maioria dos corretores de imóveis, porque ainda tem muito corretor que não sabe dessa informação, que é com relação à tabela de honorários que é fornecida pelo Cresce ou pelo Sindicato dos Corretores de Imóveis. O que muita gente não sabe é que desde março de 2018, aquela tabela que antes era obrigatória para que o corretor de imóveis seguisse ela não existe mais. Ou seja, tu não tens mais uma tabela da qual tu é vinculado e tu tem que seguir ela estritamente na cobrança dos teus honorários de corretagem. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Antes de março de 2018, quando ainda existia e vigorava essa tabela, o corretor ele era atrelado a ela, ele era extremamente engessado na cobrança dos honorários, Então, se ele fosse fazer, por exemplo, claro que esses percentuais mudavam um pouco de estado para estado, mas eles mantinham ali uma base e eram bem parecidos um do outro. Então, vamos supor que a tabela do Cresce do teu estado indicava que na venda de um imóvel urbano, tu teria que cobrar 6% de comissão. Nesses casos, como o corretor ele era engessado, ele tinha que cobrar exatamente os 6% de comissão. Ele não podia cobrar nem 5%, e nem 8 e nem 7, ele tinha que cobrar exatamente os 6%. Por quê? O que poderia acontecer nesses casos? Quando o corretor descumpria o que a tabela mandava, existia a fiscalização do Cresce nesse sentido, Para aqueles corretores que não seguiam os valores da tabela, eles poderiam ser autuados, receber o auto de infração e futuramente isso se transformar numa multa para o corretor de imóveis por ele estar descumprindo algo que era obrigação. Então era isso que acontecia, o corretor ele era engessado e tinha que cobrar exatamente aquele valor de honorários, ele não tinha liberdade de contratar os honorários para mais ou para menos se fosse o caso, Então depois dessa alteração que teve, que foi a partir de março de 2018, se tu entrar no site aí do Cresce ou do Sindicato dos Corretores de Imóveis aí do teu estado, tu vai verificar que essa tabela ela ainda existe. Só que agora ela é uma tabela referencial, ou seja, o corretor de imóveis vai utilizar essa tabela só para ele ter um auxílio, caso ele não saiba o que cobrar em uma determinada situação, ele tem essa tabela que serve só como referência e não mais como obrigação como era antigamente. O antigamente que eu falo é antes de março de 2018, Então hoje tu tens uma liberdade muito maior para poder contratar os teus honorários com o teu cliente. Então essa tabela referencial que existe hoje, tu vai utilizar só para te basear nela, Vamos supor que tu hoje é acostumado a vender só imóvel urbano e aparece uma área rural para ti e tu não sabe quanto que tu cobra de honorários naquele caso, tu fica meio perdido porque tu está acostumado a só vender imóvel urbano, então quero saber mais ou menos o que é praticado no mercado ou qual é o valor de referência que eu devo cobrar aqui dos honorários para fazer a venda desse imóvel rural. Então tu vai lá na tabela, olha, te baseia por ela, só que tu não é obrigado a seguir o que ela te ordena, Então se nessa tabela referencial tá 10% de comissão, tu pode cobrar 12 se tu quiser, tu pode cobrar 8 se tu quiser, fica a teu critério. Então hoje o corretor ele tem muito mais liberdade para contratar os seus honorários do que era antigamente. Outra coisa, outro ponto, que depois dessa mudança não existe mais a fiscalização do Cresce com relação à cobrança dos teus honorários, porque como eu falei antigamente, o corretor fazia aquela venda, se ele não seguia os valores da tabela, ele podia ser autuado pelo Cresce, por um agente fiscal, pelo conselho, e isso depois virar uma multa ou alguma outra penalidade para o corretor de imóveis. Depois dessa alteração, como a tabela ela é só de referência e não mais obrigatória para que o corretor siga, não existe mais a fiscalização do Cresce com relação à cobrança dos teus honorários. Então tu tens essa liberdade maior para poder contratar os teus honorários com os teus clientes sem que exista aquele medo por trás, de estar fazendo algo errado, burlando a legislação para fazer uma negociação por fora daquilo que era que a tabela dizia que tu deveria fazer, Então é isso, teve essa alteração, então eu quero quebrar esse mito, porque ainda tem muito corretor que chega para mim e me pergunta, Maico, posso fazer a negociação e cobrar 7%, 8% de comissão, quero cobrar um pouquinho mais, porque esse caso dá para cobrar, já conversei com o cliente, ele aceitou. Pessoal, agora é questão negocial, então é tu que vai sentar com o teu cliente e definir, Se tu quiser cobrar 8% e o teu cliente aceitar, perfeito, se tu quiser cobrar 10% de comissão e o teu cliente aceitar, perfeito, é questão agora negocial, de chegar num acordo, num consenso com o teu cliente, mas esquece que tabela obrigatória de honorários não existe mais.